Seja muito bem-vindo ao Marca Talks, o podcast que fala a história por trás das marcas. Hoje eu estou com o prazer de apresentar o Flávio Vidal. Ele é arquiteto há mais de 40 anos e CEO da Águia Investimentos. Mas eu não vou falar sobre ele, que eu acho que melhor do que ele não tem para se apresentar. Tudo bom, Vidal? Primeiro, muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, Vanessa? Então, fala um pouco do Vidal. Quem é o Flávio Vidal? Mas antes eu tenho que parabenizar pelas belas palavras de abertura. Obrigada. Muito, muito bom. Acho, até como complemento, dentro da minha trajetória de vida, eu sempre gostei de uma coisa chamada propósito. Eu venho de uma família católica, né? Hoje eu já continuo e um pouco mais evoluído em relação aos meus pais, mas parabéns pelas suas palavras. Obrigada. Bom, trajetória de vida é sempre complicada. A gente tem que falar um pouco da família, que é o que molda a tua personalidade, que vai desde criança, adolescência, né? E eu sempre gosto de lembrar o meu lado como atleta. Eu conheci o Brasil jogando basquete, joguei até os 32 anos, e nadando como nado até hoje, em campeonatos brasileiros, mundiais, já fui bem colocado em vários campeonatos. Quando eu descobri que eu nadava no Brasil, eu resolvi nadar fora para saber como era eu ranqueado no meio do mundo. Isso, de certa forma, te modela em vários aspectos, além da competitividade, das coisas inovadoras que você vê pelo meio do mundo. E a arquitetura, você é obrigado a entender um pouco de história, se não muito de história. E quando você viaja, você se depara com diversos tipos de arquitetura. E eu sempre digo que a arquitetura é reflexo de economia, ok? Então, quando você viaja, você vê mundos mais pobres e vê mundos mais evoluídos, com mais história, como você vê na Europa e tal. Então, a modulação de uma pessoa, não só de arquitetura, eu acho que se eu pudesse dar conselho, fosse bom, seria pago, né? Eu diria, viagem e desenvolva um esporte na sua vida, que você aprende a conviver com as pessoas e, no lado específico de arquitetura, você vai proporcionar, desde prédios comerciais, como as pessoas vão se posicionar dentro das suas salas, como dos residenciais. Então você não projeta para você com a sua vaidade, você pode até pensar um pouco na estética, tentando atingir as vaidades dos compradores finais. Mas a minha preocupação, eu penso sempre, eu projeto de dentro para fora. Eu nunca crio a casca estética para depois eu começar a desenvolver a parte interna. Então isso são ramos de arquitetura que cada um começa com o seu tabuleiro de xadrez e larga com o seu peão de rei ou de dama. Eu gosto de sempre pensar no usuário final. Por conta disso, a minha trajetória, eu posso dizer que bem sucedida, trabalhando para praticamente todas as construtoras de Fortaleza, como você falou, há mais de 40 anos. Na realidade, eu comecei com 17 anos. E ainda tive duas sortes que eu diria. Em 79, houve a mudança de legislação em Fortaleza, que nós passamos a ter a verticalização, que antigamente era só no trecho reservado para o centro. Então, em 79, onde apareceu o nosso primeiro plano diretor com aberturas de verticalização, eu já estava na faculdade e praticamente eu já tinha um escritório no Palácio Progresso, com 2 desenhistas trabalhando para mim. E eu comecei a projetar prédios nessa época. Quando eu me formei, aí eu já tinha alguma experiência. E falando você falou que porque assim, para contextualizar as pessoas, o Flávio é multifacetado. Ele não é somente arquiteto, ele é, como eu falei, além de arquiteto, ele mesmo falou agora, ele é esportista, ele é medalhista em várias modalidades e ele é um visionário.
Isso é verdade. Eu não escondo de ninguém que eu sou fã dele porque ele é um visionário, porque ele pavimentou muitas coisas que você vê hoje em dia muito comum na arquitetura e dentro talvez você esteja na sua casa agora com alguma invenção do Vidal de 1980, 1990, que hoje é comum na construção civil, e ele que pavimentou, e ele tem esse costume de pavimentar os caminhos onde as pessoas andam. Flávio, cita algum dessas invenções que você, eu não falo invenções, como você disse, você foi um atleta que viajou, viu que as coisas funcionavam lá fora e trouxe para o Brasil, mas com a tua visão. Me conta alguma dessas invenções que até hoje elas perduram. Eu tenho várias histórias, mas uma delas que eu gosto de sempre lembrar é que nós tivemos um prefeito, Juracy Magalhães, que tentou inovar para a cidade, trouxe uma cultura de São Paulo, onde dividiu uma única secretaria em várias secretarias, hoje são chamadas de regionais. E nesse bojo de paulistas que vieram, ele trouxe uma figura chamada fração do lote. Não precisa vocês entender muito bem como é a fração do lote, mas, resumidamente, seria, se eu tenho 1 litro d'água, eu só posso dividir em 10 copos de 100 ml. Mas se eu quiser tomar só 50 ml dentro daquele litro, significa dizer que eu vou perder 50 ml, ok? Então, essa cultura que veio de São Paulo, que ele tentou implantar, esbarrou na realidade econômica cearense. Sem sombra de dúvida, não tem quem conteste que São Paulo é um outro padrão social. Muito bem. E quando isso tentou ser implantado, com subdivisões em metros quadrados, eu trouxe para a prefeitura um projeto que eu já havia executado para uma construtora, que são as unidades de 60 metros quadrados. E dentro dessas frações ideais, partiam de 100. Então, era unidade de 100, no máximo 100 metros, 140, 150, 200 e 240. Se eu não estiver enganado, era mais ou menos assim. E eu trouxe para colegas, que a prefeitura tinha vários arquitetos, e abri uma planta, naquela época era papel manteiga mesmo, vegetal, não tinha computação. E eu trouxe uma planta com unidade de 60 metros, mostrando que era possível uma pessoa morar decentemente numa unidade de 60 metros, não necessariamente 100 metros. E, em função dessa planta, criaram uma lei chamada Lei do Pequeno Porte, que unidades até 60 metros você poderia dobrar a quantidade de apartamentos. Então eu sou culpado, se eu puder, se assim eu posso falar, eu sou culpado dessa lei. Hoje todos os apartamentos em torno de 60, 70 metros, eu fui precursor. Nem todos os arquitetos sabem disso, porque eles pegaram isso já em andamento. Veio de uma forma de lei. Né? Então, construtor nem arquiteto vai tomar prejuízo, porque o terreno é subdividido, como se fosse um bolo, subdividido em unidades que caibam no bolso do comprador final. Então, é só um exemplo. Então pode-se dizer que você democratizou a verticalização, né? Porque se antigamente era apartamentos de 100, de 200, às vezes não cabia no bolso de todo mundo. Então pode-se dizer que daí nasceu hoje os conjuntos habitacionais, que são de 30, e foi uma ideia que foi levando a outra, e hoje a gente pode ver que o direito da moradia pode estar muito mais acessível hoje do que antigamente, né? Principalmente, como você falou, a verticalização ajuda a cidade a crescer mais rápido, né? Porque às vezes a gente não tem tanto espaço para os lados. E subir para cima, né? Vamos dizer assim, como o cearense fala, ajuda a aumentar o lucro do construtor, obviamente, né? Porque com o terreno ele consegue ganhar mais, mas também a gente consegue democratizar aí e vender com um preço melhor para quem pode ter a moradia, né? Não precisa ser só para quem tem condição financeira. Você usou a palavra certa, democratizou. Mas, paralelo a isso, a gente não pode abandonar um pouco a história, como eu iniciei falando, da economia. Então nós tivemos... Como você falou, a arquitetura está atrelada à economia, né? Nós tivemos o primeiro baque na transição entre militar e civil, que foi em 1985, que quem é mais ou menos da nossa geração, aí dos anos 80,
lembra muito bem de 30%, 40%, 50% de inflação ao mês. Foi uma coisa muito agressiva para o bolso do brasileiro e dificilmente, eu acho que a gente ainda paga o preço disso. E logo em seguida entrou o Collor de Mello, que tentou de uma forma radical, tomando a poupança do brasileiro, e em seguida, a saída dele, veio um mandato tampão, que foi com Itamar Franco. Tudo isso tentando salvar o Brasil de um caos, um colapso financeiro. Então esse meu negócio dos 60 metros, esse primeiro prédio que eu executei independente da lei, esse projeto que eu levei, já era uma realidade de achatamento salarial. Então as pessoas já não conseguiam pagar mais unidades de 100 metros, 120 metros, 140 metros, que é o que se fazia muito na época dos anos 80 e começo de 90. Esse empreendimento que eu levei para os meus amigos, meus colegas que trabalhavam na prefeitura na época, na Pontes Vieira, é a casa do Romeu Duma, que era o antigo proprietário do jornal O Povo, acho que ainda é da família, não tenho certeza. E essa é uma realidade em metros quadrados, mas também decorrente de uma economia. É incrível. E outra coisa que também eu sou fã é quando você fala da varanda gourmet, né? Que hoje em dia a gente vê varanda gourmet, as pessoas falam, nossa, uma novidade, varanda gourmet, sendo que é uma coisa que você já fazia há um tempo. Conta um pouco sobre essa inovação aí. Isso é bem interessante, são as mudanças culturais da sociedade, né? Porque na década de 80, quando começou a verticalização, foi uma transição de pessoas que moravam em casas e começaram a morar em puleiros, né, como a gente brincava na época. Então, essa mudança, ela é um pouco radical. Você vem, se você conversar com outros arquitetos, da minha geração, eles vão lembrar que as casas, os banheiros eram 3 metros por 2, hoje tamanho de quarto praticamente. Então, essa transição de casa para apartamento também gerou a mudança de cultura de cozinhas. Na década de 80, todos os apartamentos, praticamente todos, quando você ia para a ambientação, você já tinha que deixar o nicho de barzinho, que você colocava, só que eram bares em madeira, bem transado e tal. E começaram a aparecer vários restaurantes, que na década de 70 não tinham. Tinham pouquíssimos restaurantes. Você no máximo encontrava carrocinhas de cachorro-quente espalhadas pela cidade. Então, na década de 80, começou a cultura de você sair para jantar fora e almoçar. Então, essa mudança, nos anos 90, ninguém colocava mais barzinho dentro dos seus apartamentos. Ninguém. Verdade. Até surgir a lei seca, nos anos 2000. Aí na década de 2000, as pessoas voltaram a beber em casa, trazer seus amigos, com medo de receber alguma repressão, alguma repreensão por dirigir alcoolizado. Muito bem. E aí, em função dessa nova realidade social, eu criei a primeira varanda gourmet, até um prédio muito bem conceituado na época, recebeu vários prêmios, que é o Renascença, na Tiburcio Cavalcante, na construtora Diagonal, e eu coloquei chaminés comuns, com churrasqueiras reais, bem integrado. A varanda, ela tem vida própria, apesar de estar próxima da cozinha, mas ela tem a vida própria. E a partir daí as coisas foram mudando. E começaram a aparecer cozinhas em apartamentos de 60 metros quadrados. Que é bem pequenininho, mas que funciona. Tem uma cafeteriazinha e tal. É incrível. Então hoje a gente tenta se adaptar a realidades sociais também. E falando sobre realidades sociais, Vidal, porque assim, gente, eu trabalho com o Vidal, ele é meu cliente, na Águia Investimentos, que é uma empresa que viabiliza investimentos imobiliários. Mas grande parte da idealização da Águia Investimentos veio de uma mudança de um cenário social muito forte, que eu acho que mudou a vida de muita gente. E a gente, até quando começou o projeto da Águia, a gente falava de 2 Flávio Vidal. Porque muitas pessoas não sabem, mas o Flávio é um milagre.
E o Covid, né, na época do Covid, ele praticamente mudou a mentalidade dele. Foi o que foi a sementinha para ele idealizar a Águia Investimentos. Mas, para isso, eu preciso que ele conte como é que foi essa fase do Covid, porque a gente não tem como fugir. De 10 em cada 10 empresários que eu entrevisto, eles falam que o Covid, a essa época, foi uma mudança, assim, foi forjar muitas empresas. E é interessante que, por mais que forjou muitas empresas, daí nasceu a sementinha da Águia, né? Mas por que a Águia nasceu, essa necessidade de tornar o investimento imobiliário algo para salvar vidas, vamos dizer assim? Porque a sua vida foi salva. Me conta como é que foi esse momento da sua vida na época do Covid. A Águia foi continuidade de momentos complicados, não só meu, como do brasileiro. Então, em 1990... eu iniciei, Caixa Econômica estava quebrada, o sistema construtivo mudou, eu iniciei com empreendimentos a preço de custo, a gente chama obra a preço de custo, condomínio fechado. Eu iniciei a minha trajetória como montador de edifícios verticais no sistema de obra a preço de custo. E sempre eu fiz devagar, não fazendo concorrência aos meus clientes, que a maioria construtores, dono de construtoras. E a partir da pandemia, que realmente eu quase vou embora desse nosso convívio. Como os jovens falam, fui de arrasta pra cima, né? Quase fui de arrasta. Quase que eu fui. Eu revi. Porque quando a gente descobre que é mortal, você passa a ter uma outra conotação de vida. Apesar de eu nunca ter projetado só para mim, como eu falei no início, eu sempre projeto para o consumidor final, eu mudei não só mais para o morador, eu mudei para o possível investidor que não tem muito dinheiro em poupança, mas quer fazer uma renda futura através da área imobiliária. Então, eu mudei o nome de outra empresa minha, que era a assessoria condominial, para Águia, porque a Águia ela tem uma visão mais longa. Pode ser de médio prazo e longo prazo. Então, a Águia não veio para o Flávio Vidal, veio para os meus clientes, futuros clientes, como investimentos, pequenos investimentos em unidades habitacionais pequenas, até compartilhamento, né? Então, a Águia vem daí, que o comprador necessariamente não seja o morador, mas o investidor na área de construção civil, embora médico, advogado ou o que seja. Então, a Águia surgiu aberta para o mundo, não fechada para o Flávio. Eu acho muito nobre esse nascimento da Águia, porque assim como você democratizou aí no plano diretor os apartamentos de 60 e deu a possibilidade de pessoas adquirirem com menor custo e sem isso onerar no bolso do construtor, né? Pelo contrário, você está democratizando o investimento imobiliário, né? Isso. Porque às vezes as pessoas acham que somente os grandes investidores podem ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, ganhar dinheiro com o mercado imobiliário como forma de renda, né? Como a gente até comentou uma vez, que é como a Águia, ela consegue trazer dentro dos investimentos imobiliários dela uma forma de aposentadoria privada, né? Uma forma de você gerar renda para você do futuro, mas sem precisar puxar tanto do bolso hoje. Isso. As pessoas hoje, elas têm uma forma de investirem no mercado imobiliário, como você investiria talvez num carro, que vai perdendo valor, você investiria talvez numa viagem, e você tem nessa mesma linha de valores aí, investir na sua aposentadoria. E vamos conver que a gente precisa pensar na aposentadoria, porque a gente não tem tantas garantias para o futuro. A gente, economicamente falando, a gente não tem tantas garantias no futuro. Então, a Águia, ela tem esse papel social também. Como você disse, a arquitetura, ela tem um papel social. E eu acho muito legal que você agrega a arquitetura à construção civil e, como você falou, o público final. E esse cenário social que a gente tem de certezas do futuro pode ter uma garantia muito boa com a Águia. E dentro desses empreendimentos da Águia, a gente tem 3 no momento, né? Fala um pouco desses 3 empreendimentos que a gente tem no momento da Águia Investimentos. Isso. O primeiro empreendimento concebido foi dentro do próprio Clube do Médico, que quem é de Fortaleza conhece, é bem localizado, na Praia do Futuro. Entramos isso já vem em decorrência de problemas que quase todos os clubes de Fortaleza
sofreram com alterações de IPTU e penas progressivas de não pagamento de IPTU. O Clube do Médico não podia ser diferente. Ele sofreu esse processo meio esmagador de impostos municipais. Dado a amizade com alguns médicos, eles me chamaram para orientá-los como eu poderia ajudar de uma forma efetiva. Surgiu então a possibilidade de a gente construir um flat. Parte dessas unidades ficariam de posse do clube, que gerasse receitas mensais na forma de locação hoteleira, e o parte seria vendido, como sempre, para cotistas, que é quem banca o empreendimento. A permuta seria equivalente ao terreno utilizado. Então, o Clube do Médico, eu dou como exemplo, hoje o denominado Beach Club Flat, ele foi o precursor dentro dessa minha nova visão pós-pandemia de dar condição de pessoas com menor poder aquisitivo de investir em algo rentável, atrelado a um clube que terá todo um esboço de eventos semanais, com festas, com degustações, porque o novo clube, como eu disse, dentro de uma área do clube que foi todo demolido, então é uma nova estrutura que já vai ser agregada a esse empreendimento vertical. Então, o investidor, ele tem a garantia de um retorno melhor, porque nós vamos ter festa de terça a domingo dentro do próprio clube. Então, outro detalhe, a vista permanente, né? Que ali a vista por mar Com não certeza. É aquela vista que você vai ter por 10 anos e depois vai ter um prédio na sua frente, não. Você vai ter o mar ali até enjoar. Com certeza. Tá? Então, a partir do Clube do Médico, que me apareceu uma outra oportunidade de um terreno também muito bem localizado, que é o na Monsenhor Tabosa com o Dom Manuel, polo industrial, têxtil, né, de muitas vendas, além do Centro Dragão do Mar, que é um espaço cultural com vários barzinhos, restaurantes, boates, bem vivo durante a noite. Ou seja, o investidor dessas unidades, ele vai sair um pouco da conta que o hoteleiro sempre faz. Qual é a taxa de ocupação do empreendimento? Então, Fortaleza sempre fica em torno de 60% e 80%. Fica desabitado durante parte do ano, quando chega novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que são as chamadas autoestações. Então, esses dois empreendimentos da Monsenhor Tabosa, que é o Amanda Beach Studio, e o do Clube do Médico, o Beach Club Flats, eu estou tentando que eles fujam dessas amarras de taxa de ocupação. Até porque o Amanda, se você vê aquela localização ali, ela é muito perto ali do Centro Fashions, perto da feirinha da José Avelino. Então, quando dá aquela baixa do turismo, aumenta o trabalho. Porque aquela área ali de venda de comércio de confecção, a madrugada ferve, vem gente do Brasil inteiro, quiçá dos países vizinhos, para comprar durante o período quase do ano inteiro. Se a gente faz uma conta, é como se um período equilibrasse o outro. Durante o período de alta de turismo, aí dá uma baixa no período de venda dessas pessoas que vêm de outros estados para comprar a confecção, né? Comprar na indústria têxtil. Aí quando dá aquela baixa no turismo, aí as pessoas que revendem roupa do Brasil estão se equipando, ou seja, vêm para Fortaleza para comprar. Então essa taxa de ocupação não vai... Acredito eu que no Amanda dificilmente vai dar algum período de baixa, porque naquela localização ali, uma coisa vai equilibrar a outra. E em relação ao Clube do Médico, eu acho que a gente vai ter um clube lá de mais de 5 estrelas, né? Como você disse, de 100, né? Vai ter um clube incrível e esse clube, não somente ele, mas a gente começa a perceber que a Prato Futuro está se revitalizando com empreendimentos de grandíssimo nível de 5 estrelas, níveis de resorts mesmo. Porque por um tempo a Prato Futuro ficou um pouco esquecida, né? Mas agora tem hotéis lá incríveis. Eu acho que daqui a uns 5 anos, acho que ali vai ser outra Prato Futuro, não é verdade? Com certeza. Nós temos previsto 5 empreendimentos simultâneos que estão surgindo na Praia do Futuro. Então acho que é uma coisa inevitável. As pessoas ainda têm muito aquela
a coisa histórica sobre salinidade. Não, e tudo enferruja muito. Mas hoje, os equipamentos já estão vindo bem mais elaborados, muitas ligas, né, que não oxidam com tanta facilidade. A própria construção civil tem produtos químicos que você agrega no cimento. Você tem um recobrimento de vigas e pilares que hoje é mais espessa, que garante uma vida útil do empreendimento por muito mais tempo. Então, vai se desmistificando um pouco essa questão da salinidade que tem na prefeitura. Ela existe? Existe. Como existe em toda Fortaleza, né? Aliás, como existe em quase todas as capitais que estão à beira do mar. E fora essa parte de empreendimentos para investidores, a gente também tem empreendimentos para família, né? Que é o Jardim de Ângela Soares, né? Fala um pouco sobre ele. Isso. Foi uma grata coincidência. Em 64 eu me mudei com meus pais, óbvio, eu era criança, para um dos melhores endereços hoje de Fortaleza. Na época, em 64, praticamente Fortaleza terminava na Desbarra do Moreira, para o Clube do Náutico, tinha algumas casas mais para frente. E hoje a Paróquia da Paz e a Praça Portugal, que são dois marcos, estão circundadas de vários shoppings. Porque o Jardim de Ângela Soares fica na Visconde de Mauá, Visconde de Mauá 963. 963, é assim, pé, 2 minutinhos da praia. A pé, né? A praia, uns 5 minutinhos, 5 minutos da praia, 1 minuto da Praça Portugal. Exatamente, então 10 segundos da Paróquia da Paz, que é uma igreja muito bem quista em Fortaleza. Além de todos os shoppings e bem servida, né? Você desceu, você, comparadamente, seria um dos melhores bairros que a gente tem hoje, que é a Aldeota. Sim. E mudando um pouco o que nós havíamos falado dos beach flats, eu trouxe para uma outra realidade. Apesar de ser um apartamento de 1 por andar, são 21 unidades, eu trabalhei com unidades também que cabem no bolso. Apesar de ter a varanda gourmet, com churrasqueira e chaminé integrada de cima até embaixo, de rooftop com piscina, 3 vagas de carro, com gabinete independente, que a pessoa pode chamar um cliente que ele entra no gabinete sem necessariamente passar por dentro de casa. Algumas inovações. Home office, isso é tudo, né? Pois é. Além de mais uma inovação, que é o quarto de empregada, que a gente chamava de quarto de serviço, eu não o tratei assim, que normalmente, todos os arquitetos sabem disso, ele é próximo à cozinha, normalmente é próximo à cozinha, e na área de sol, área quente e tal. Então, a empregada, como chamam de empregada, né? A auxiliar era bem maltratada. E eu me culpo todo dentro desse bojo aí de vários prédios com essa mesma leitura. Então, esse não. Eu já coloquei o quarto de serviço, um quarto maior, com janela para o nascente, ou seja, 100% ventilado, onde comporta até o retorno de um filho, que muitas vezes estão casando e estão voltando, ou de um familiar que mora fora, que você pode abrigá-lo com chave própria, também é independente, você desce o elevador, não precisa entrar no apartamento, você pode entrar na sua suíte, sem nenhum problema. Então, essa é a inovação para um apartamento que, se eu, com todas essas características, alguém pode já estar perguntando, isso é um apartamento de 200, 300 metros quadrados. Não é. É um apartamento de 165 metros quadrados, super bem distribuído, com gabinete, um quarto que eu estou chamando um quarto alternativo, que pode ser para um filho que volte para casa, para um parente que venha passar o fim de semana. Além de todas as outras benéficas que eu já comentei. Que uma varanda do tamanho da sala, que é para você realmente desfrutar da sua moradia com o retorno dos seus filhos, vindo almoçar ou jantar no sábado e no domingo. Que está faltando isso em Fortaleza. É verdade. E assim, eu não vou falar de valores aqui, porque o foco hoje é a gente falar da marca, pessoal, mas entre em contato, porque tenho certeza que vocês vão se surpreender pro positivo, porque todos esses empreendimentos que ele falou agora são de valores, assim, que não se pratica no mercado. Trabalha no mercado imobiliário, ele também trabalha no mercado imobiliário, a gente sabe, não se pratica no mercado, porque estão bem até abaixo do que
pode se vender. Eu acredito até que o Jardim de Ângela Soares tem um metro quadrado mais barato ali da região, né? Ele tá sem dúvida. parecido com os empreendimentos que tem a mesma configuração, ele é o mais barato, né? Um metro quadrado. Não tem mágica. O segredo é o módulo construtivo que é diferenciado. Esse sistema construtivo de obras a preço de custo, ele não dá lucro para uma construtora. É a união de várias pessoas que se juntam, elas são donas do empreendimento. Eu sou um mero contratado, arquiteto, faço apenas a junção desses cotistas, desses compradores, e a construtora é realmente contratada por um percentual para executar. No caso da Ângela Soares, ela é uma construtora que já vem trabalhando comigo em alguns empreendimentos, e eu sempre prezo por qualidade e honestidade, que isso é muito importante na construção civil. Perfeito. Como eu trabalho com Águia Investimentos, eu sempre falo que o grande diferencial da Águia Investimentos é o Flávio Vidal. Não é os empreendimentos. Por quê? Porque você tem acesso a uma pessoa que é visionária, uma pessoa que é honesta, como você falou, você preza pela honestidade, preza pela solidez dos seus relacionamentos, tanto que os seus relacionamentos profissionais são também pessoais e de longuíssimas datas, coisa que a gente vê muita gente passando a perna em todo mundo, pulando de galho em galho para ir ganhando e se queimando e ganhando até onde não consegue. Não, a gente está diante, eu estou diante, ele sabe disso, é público que eu falo, que eu estou diante de uma pessoa que tem uma trajetória sólida. Uma trajetória sólida e com resultados e com inovações. E, Vidal, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Eu tenho certeza que se a gente fosse... Porque ele resumiu muito, gente, mas se ele fosse contar todas as peripécias e histórias que ele já... É muita história. Eu quero te agradecer pela presença. Eu te peço, assim, que você deixe os seus contatos aqui. Eu vou deixar aqui na tela os contatos dele, da Águia Investimentos. Se você quiser entrar em contato, você é investidor, corretor, ou se você pretende, assim, morar no melhor da aldeota, entrar em contato, os números vão estar aqui na tela. E eu quero que você faça seus agradecimentos finais, mas eu já deixo aqui o meu agradecimento a você pela participação. Ok. Eu tenho que só agradecer a você. A primeira vez que eu participo de um bate-papo desse tipo, são novas realidades que estão surgindo no momento, né? Acho que não tem volta. São bate-papos que, ao meu ver, substituem televisões convencionais. Tá? Obrigado pelo convite e estarei à disposição. No dia que você quiser falar sobre esporte ou sobre artes também, seria interessante. Assunto é o que não falta. Gente, o Marca Talks entra ao ar toda segunda-feira às 19 horas, simultaneamente no YouTube e no Instagram. Fique de olho que com certeza vem muita coisa boa por aí.